O dialogador de hoje é o escritor, arquiteto, urbanista Cartacho. É o nosso Joaquim Cartacho, também superintendente do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Médio e a Micro e a Pequena Empresa. Eita, o pequeno médio empresário. Nós estávamos falando no intervalo anterior sobre o SEBRAE, exatamente. Como é que o SEBRAE trabalha? E é isso que eu repasso para o nosso Joaquim Cartacho falar. Ricardo. O SEBRAE tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos aqui na mesa? Tem a ver com tudo por quê? O número que eu vou colocar aqui, em geral, as pessoas não têm essa informação. Tá? 99% das empresas formalizadas no Brasil, e isso se reproduz, mantida aí as proporções de pouca diferença, qualquer município pequeno, médio ou grande do Brasil, 99%, ou seja, do total dos CNPJ brasileiros, né, as empresas formalizadas pelo CNPJ, né, 99% são micro e pequenas empresas. Então, e essas micro e pequenas empresas são responsáveis por quase 1/3 do PIB brasileiro, mais de 50% dos empregos formais, ou seja, de carteirinha assinada. Então, quando você quer discutir a economia de uma cidade, para onde você for, você vai ter que considerar esse segmento da economia. Os pequenos e os pequenos negócios. Os pequenos negócios. Vamos chamar as assim. Pequenas empresas. Né? Que vai do armarinho, da padaria, dos mercadinhos ou do pipoqueiro. Né? E o SEBRAE trabalha em que sentido? O SEBRAE trabalha para organizar esses pequenos negócios dentro de determinado território e melhorar a gestão desses negócios, para que eles possam ter longa vida, né? Para que eles possam prosperar, orientando, capacitando. Né? E como a gente está vivendo esse mundo digital agora, né? Esse tema da transformação digital dos pequenos negócios entra como uma ação prioritária hoje do SEBRAE. Territorialmente, eu podia te dar um exemplo do SEBRAE Ceará. A gente trabalha, por exemplo, em 5 territórios turísticos. Né? Então, a gente atua tendo aí o turismo como o carro-chefe desse território e mobilizamos todas as cadeias produtivas que estão nesse território. Né? Tem o território da Rota das Falésias, que vai de Aracati até Icapuí. Tem a Rota das Emoções, né, que envolve aí 3 estados, o Ceará, o Piauí e o Maranhão. Aí eu tenho como destinos em cada estado Jericoacoara, os Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses. Então, e na área do interior, na área serrana, aqui a Rota Verde do Café, em Baturité, a Rota Mirante da Ibiapaba, lá na nossa Serra da Ibiapaba, e a Rota Turística do Cariri. Onde que entra a economia criativa? Ora, turismo e economia criativas têm um diálogo muito intenso, muito próximo. Então, eu digo que a gente atua em tudo, porque eu trabalho o artesanato lá do Cariri. Nós fazemos... Inclusive um aí para mostrar, não tem? Não, do Cariri eu só trouxe... Não, do Cariri não, mas para exemplificar esse seu raciocínio. Para exemplificar esse raciocínio, né? Porque isso aqui se junta à economia criativa com o que se denomina hoje a economia circular. Eu queria que você falasse então o diferenciasse economia criativa e economia circular. O que é a economia circular? A economia circular diz assim: aquilo que hoje não tem valor para você e que você vai jogar no lixo, tem valor para alguém. É isso que você tem na mão. Isso é uma lata. Isso é uma lata. Uma lata, tá aqui. É uma lata, né? E lembra aqui o nosso Zé Pinto, que era mestre nisso. Né? E reciclar um lixo ele era naquela equação do tempo, sim, né? Ele estava presentificando futuros de hoje, né? Sei lá, quer dizer, uma lata
que poderia ir para o lixo, se transformou, e que alguém transformou numa nesse objeto e que junta uma ação e tem ciência aí, física pura, né? Porque se você pegar aqui, ó, colocar o bico, põe aí. Se eu colocar o bico desse pássaro de lata, é um pássaro de lata nesta peça aqui, ele, desculpa. Vou colocar na lamparina, porque ela... Que é outro objeto também, que é outro objeto, que ela não vai... que ela não irá se... Olha que lindo. Olha, ele movimenta-se. Então isso é física, né? Quer dizer, essa peça aí, essa peça aí, ela tem aqui a ciência como para ela se concretizar e... Então veja. Então, um empreendedor desse, né, o Sebrae olha e vai cuidar dele, do ponto de vista que ele possa transformar esse produto em algo que possa ir para o mercado e que possa garantir emprego e renda. Dele, né? E aí ele tem que se formalizar, aí você tem os microempreendedores individuais, né? Você tem as microempresas e tem as pequenas empresas. São 3 categorias de clientes que o Sebrae trabalha. E hoje, com essa ideia de que, com essa crise que temos aí do trabalhismo, a invenção do MEI, a invenção do artista que a sua própria empresa, vem ao encontro dessa ideia, não? Vem ao encontro dessa ideia. Mas às vezes vai de encontro, porque... Não, aí é porque nós temos que ter uma discussão, né? Porque o artista ficou um pouco... O artista, né? O artista, ele precisa se compreender, ele precisa... Vamos ver se chega lá, lamparina. Em tempos de pandemia... Mas tem que colocar. É assim. O artista, né? Tem aí aí tem uma herança, é a pontinha do bico que você tem que colocar. É a pontinha do bico. Ah, tá. Não, a pontinha mesmo. A pontinha isso, aí já embutou no buraco, ela fica na peça aí. Ah, na própria peça. Agora você tem que botar ela, senão você vai cair. Se você põe ela na mesa. Não, assim não, você botou no buraco. Bota na mesa. Não. Agora você deixa a lamparina na mesa. Não, e põe o biquinho não, no buraco, não, aqui mesmo, é como se você colocasse nessa ponta aqui. Aí está estável. Né? Sim, mas você então, falava, o artista... Do artista que tem a famosa MEI, o microempreendedor. Isso, mas ele precisa se ver também como um agente econômico. Como um agente econômico. Então essa é uma dificuldade da gente trabalhar com os nossos empreendedores criativos, vamos chamar assim, né? Porque fica aquela discussão da minha obra, como é que isso vai para o mercado, né? Ainda tem uma aura lá do Walter Benjamin, né? Isso não foi quebrado, tá? Mas a gente vem trabalhando isso, né? A gente vem fazendo todo ano tem a Semana do Microempreendedor Individual. Aqui no Ceará, dentro da semana, a gente faz um evento só para os empreendedores criativos, os artesãos, os músicos. A gente fez a primeira rodada, né? No Ceará, a primeira rodada de arte cênica, onde quem tinha produtos cênicos, né, peças, diálogos, não, apresentava para quem queria comprar aquele seu produto. O Sebrae também é uma... Não, eu sou um articulador disso. De a gente faz as rodadas de negócio, né? Desses projetos estratégicos, né? Não é? A gente começou com uma rodada de negócio de artesanato do Cariri e isso cresceu tanto que passou a ser uma rodada de negócio de artesanato do Nordeste. E o arquiteto, urbanista, poeta, que virou um gestor, um político, um empreendedor, no sentido de fazer com que os empreendedores cresçam. Interessante a sua trajetória. Mas a minha formação profissional, né, principalmente na área do planejamento territorial, né, o meu mestrado, por exemplo, é em planejamento urbano e regional. Então, quando eu penso os pequenos negócios,
Eu penso dentro de um território, como é que aquele território se organiza, como é que a economia daquele território se organiza, como que a população ela precisa estar dentro desse território. Então não tem estranhamento, né? Assim, aparentemente pode até alguém questionar, mas do ponto de vista concreto, objetivo, não há estranhamento entre a minha formação profissional e trabalhar não, e essa questão você é um dos militante pequenos negócios, né? de raiz, não é? Dos partidos de esquerda, de alguns partidos. Acho que só um partido, né? Sempre foi dos trabalhadores, né? Do Partido dos Trabalhadores. Então é um homem que tem uma visão, e também porque o urbanismo não é só ruas e esquinas, não é? E prédios, é a convivência, as inter-relações, o interhumano que existe. O urbanismo é o suporte físico para que as dessas atividades relações, humanas, exatamente, sejam elas sociais, econômicas, culturais, aconteçam. Aconteça. Quando a gente lê em qualquer documento, por exemplo, densidade demográfica, habitante por metro quadrado, ou habitante por quilômetro quadrado, né, nós precisamos compreender que habitante por metro quadrado é igual a pessoa no espaço. Eu estou te explicando mais ainda o fato de você estar no Sebrae, porque você teria que ter uma pessoa lá, um gestor, que tivesse essa sensibilidade, essa compreensão de que a cidade não se reduz ao seu território, né? O território se faz em função de propiciar as inter-relações, né? As relações, as intervenções culturais. Da mesma forma que eu digo assim, quando a gente pensa na economia criativa, né, a economia não é criativa. Quem são criativos, os criativos são as pessoas. Né? A economia criativa é uma metodologia, né, vamos dizer assim, que a gente usa para organizar e capacitar esses empreendedores criativos. Porque se é economia, né, economia criativa, ela é economia. Ela não é mostra cultural, nada disso. Ela é economia. Portanto, ela tem produção, distribuição e comercialização. Tá? Então, como é que você que é do ramo do teatro, né, tem uma peça, né? Como é que você produz a peça, como é que você distribui a peça e como é que você comercializa? Você tem que percorrer isso aí, sob pena da sua... Não viver dessa profissão. Não viver dessa profissão. Ou então ficar no velho sonho do mecenato. Sim. Que é outro... Não sei se é solução ou problema. Não quero entrar aqui nessa discussão, né? Mecenatos públicos. Ou mecenato do Estado. Público ou privado. Ou privado. Aí o mecenato te garante, aí você põe o... Né? Mas isso aí não é economia criativa. Isso aí não está dentro né? Está no campo da difusão cultural, do apoio, da política pública e tal. Né? Aqui é arte e aqui também é arte. Só que o senso comum acha que aqui é arte e que aqui não é. E que seria arte utilitária. Cultura popular, né? Não é? Cultura popular. E é arte, não? É assim. Tem estética. O Arnold House, não sei se você lembra, o Arnold House, no seu belo livro sobre história social da arte, ele faz uma diferenciação entre a arte do povo e a arte popular. Então, o que é que ele diz? Quando isso aí é uma lamparina... É uma lamparina. É uma lamparina, né? Que você usa para iluminar, né? Porque o seu cômodo está precisando de luz e a que você tem a lamparina, isso é arte do povo, porque ela é utilitária. Arte utilitária. Tá. Ela tem um uso. Quando isso aí você usa para ser uma decoração na sua estante, né? Ou está no museu, na prateleira do museu. No museu, aí é Museu de Arte Popular. Aí é popular. Isso é uma concepção é um conceito do Arnold House que você encontra lá muito bem detalhado. Mas nos dois casos é arte. Nos dois é arte. É arte. Assim como, veja você, outro objeto que o Joaquim Cartaz me trouxe, uma caneca, onde você tem a arte em si, utilitária, né? Com a reprodução de uma obra de arte, ou várias obras de arte, não é isso? Isso. Esses desenhos são de minha própria autoria, como diria de minha própria. Para ser mais redundante ainda.
Né? Que coisa, agora que eu percebi. Isso é um protótipo, né? Olha, que é uma obra de arte, eu pensei que de outra pessoa. Não, é o teu trabalho de artista plástico reproduzido numa caneca. Já é a ideia de você ter... Aqui é a reprodução da xilogravura, né? Aí já é a reprodução, vamos dizer, industrial, onde os desenhos, isso é um protótipo, né? Tem a ideia de lançar uma coleção, né, de louçaria, né? Canecas, pratos. A indústria absorvendo a arte. Era da reprodutibilidade, de novo. De novo, é o Walter Benjamin, é um texto para mim muito caro. Eu sempre leio, releio, né, utilizo. E nem sempre o artista foi compreendido nessa absorção, não é? Por exemplo, estou me lembrando de como alguns preconceitos sofreu o nosso Aldemir Martins, que colocou a sua obra de arte assim, em objetos utilitários, em roupas, em vestidos, não é? Isso. E você achou que não era o espaço, que aquilo degradava a aura da obra de arte? Porque aí se esses desenhos, por exemplo, eu fizer uma exposição desses desenhos clássica, o que é que vai acontecer? O Ricardo vai lá e adquire um, a Madalena adquire outro, e aquilo, o consumo disso, vamos chamar assim, né? O consumo simbólico disso vai ficar individualizado. E um status, e restrito a um status. Né? Quando se faz isso, né? Colocar a obra de arte numa caneca. Então isso você permite sensações simbólicas para milhares e milhares de pessoas. Né? Ou isso aí está na caneca, mas a gente podia trabalhar isso fazendo estampa de camisa. Né? Uhum. Eu fiz algumas camisas já também com esses desenhos, sempre nessa ideia da reprodutibilidade. De expandir o conhecimento, né? Aquela obra que estaria restrita ao colecionador. A sensação simbólica, né? A sensação simbólica. Mas há outros objetos que você me trouxe, eu queria apresentar todos. Antes do objeto surpresa, ele me trouxe um objeto surpresa e eu trouxe um para ele. Olha, que vai exigir, inclusive, uma certa ação minha para ele compreender por que eu trouxe. Ainda no campo aí do design, né? Isso aqui já é uma peça de design, mas vem do campo popular. Isso é o famoso abridor de coco. Quem desenhou? Pois é. Quem inventou? Quem inventou? Não se sabe. Né? Então, daquela invenção popular, você já tem hoje uma produção industrial. Né? E intelectual, porque para produzir isso, precisa compreender. Precisa compreender. Compreender, né? A ação a qual ela vai servir. Ou seja, mas com beleza. Aí é design puro. Exato. Né? Porque o design puro, em que sentido? Porque alguém tinha um problema. Como é que abre o coco? Né? Você tinha que esfaquear o coco, né? Depois furar e tal. Depois furar para né? poder... Aí alguém inventou isso aí, que você já sai o... Isso já está industrializado? Não, isso está industrializado. Isso já aí industrializado. Essa é a ideia que eu estou falando. Isso. A ideia se industrializou. Aí, sabe, mas se industrializou alguém que pensou encontrou, antes, claro. O autor é anônimo, então não tem royalty, não tem direito autoral. Isso é de domínio público. Mas isso é uma invenção extraordinária. Mas é uma invenção extraordinária. Como é uma invenção extraordinária, é este abridor. Abridor de cerveja ou de garrafa? Aqui, né? Ó, como se fosse... Você imagine que é um pedaço de madeira, né? Isso os praianos, né? Os barraqueiros inventaram essa peça, né? Como abrir uma garrafa de refrigerante é um pedaço de madeira e um parafuso. De alguma bebida. Ou seja, isso aí foi feito para quê? Para resolver um problema do cara que não tinha o abridor metálico e tal, não tinha condições, então a necessidade fez com que ele utilizasse o design e criasse essa peça. E pensando nessa ideia que você disse que primeiro é passado, futuro e depois presente, talvez no futuro teremos isso aqui no museu, para apreciação como obra de arte. Não. É uma obra de arte. Isso aqui é um trabalho lindo. Sim, isso é design. É um design. Sabe? Que tende a desaparecer. Porque hoje você não precisa mais, não precisa mais. Ou seja, o design mudou. O design da tampa. Sim, mudou. O designer da tampa foi lá e
Disse, olha, esse negócio aí eu já vamos eliminar essa peça. Essa peça aqui não precisa. O consumidor já. Só. A própria mão faz. Pá, a mão virou o abridor. O abridor. Ou seja, não tem mais intermediário entre a mão e a tampa. Que era peça. Quando se usava isso aqui. Isso aí. Que lindo, que lindo, que lindo. Né? Eu quero colocar todos os objetos, antes do objeto surpresa. Me parece que só tem mais um, que é esse jogo do Totó? Esse jogo... Ou tem esse também? Hein? Esse tá na tua mão, o que é isso aqui? Não, isso aqui é... já faz parte do Totó. É pra jogar, é pra jogar. É pra jogar. Uma moedinha, é? Era moedinha, aí você jogava... Aí a gente jogava futebol. E por que isso você aí, trouxe? eu trouxe isso porque isso também é a mesma questão do autor disso. Quem é o autor disso? Né? Eu, por exemplo, fiz muito isso, pegava a peça de madeira, pegava prego e montava o time de futebol aí, né? O goleiro, o zagueiro, o meio de campo, o ataque e tal, montava isso e a gente brincava com uma moeda, né? Ou seja, essa ideia de autor anônimo, tá? Ela foi... A indústria vai lá e se apropria disso. Com a bolinha aqui. Né? E criou aí todo um campo de futebol com a mesma função, né? Agora já com essa sofisticação industrial da cor, né? Que está na mesma linha de todas essas peças. Tudo invenção humana. Inclusive o nome, né? Totó. Né? Não é? Porque não sei se de outro lugar pode ter outro nome. Eu trouxe essas coisas aqui assim, para mostrar que há uma força na invenção popular, né? E que tem que... Né? Isso aí era um brinquedo para quem não tinha acesso a esse tipo de... A indústria se alimenta, tudo se alimenta da cultura popular. Ela vai lá na cultura popular e transforma isso nessa peça, né? Aí, né? Porque o autor aí também é anônimo. Transfigura, né? O conhecimento popular, os saberes populares que se transformam, saberes e os fazeres. Os fazeres, os saberes, não é? Populares. O saber e o fazer, não é? Já são saber, já é saber. Vão se apropriando, a indústria e todos nós vamos nos apropriando e refazendo releituras daquelas criações populares. Mas chegou a hora do objeto surpresa. Objeto surpresa. Eu quero depois terminar lendo um poema. Escolha um poema para terminar aqui. O nosso encontro de hoje com o poeta Joaquim Cartacho. Mas eu trouxe um objeto para ele, vou repassar, é pesado, e ele não sabe o que tem aqui dentro. Ele não sabe, é surpresa mesmo, que eu quero flagrar a surpresa e o entendimento que ele vai fazer da ação. Prepare-se porque é pesado, não abra. Cuidado, opa! Guarde aí, não abra agora, que eu quero abrir o seu. Eu quero saber primeiro o que você me trouxe. Eu quero saber se você vai ter coragem de botá-los para funcionar aqui. Será que eu sei fazer? Eu sou tão... E é leve, o meu é pesado e o teu é levezinho. Deixa ver. Chave, o que me trouxe o Joaquim Cartacho, meu velho amigo. Joaquim Cartacho, superintendente do Sebrae, arquiteto, urbanista e escritor. Ai, que lindo! O Roy Roy! Estamos aqui na mesma discussão nossa dos brinquedos populares. É verdade! E esse aí é o equilibrista, mas aí ele tem uma atualização, né? Porque esse equilibrista é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, é verdade. Entende? Você vê, você pega uma estrutura que é de cultura popular, não é? E aí coloca o super-herói da super-herói aí da indústria aí nessa... Ou seja, esses repertórios, eles vão dialogando, vão se fundindo. Que coisa linda, isso é um poema. Olha, o super-herói, com todos os poderes, né? Superlativos e inumanos, né? Ou extra-humanos, né? Ou hiper-humanos. Onde é que ele treina para ter aquela performance? Numa base popular, não é? Ele está aqui se treinando, fazer exercícios para poder escalar os edifícios, não é? Que ele aparece no filme escalando, para ele poder ter força nos braços, nas pernas e agilidade. Que lindo, que lindo. Olha aí, vamos fazer um poema sobre isso, o diálogo aí criativo, não é? Da cultura popular. Aqui é o contrário, engraçado. Nós falávamos ali, quando falávamos disso aqui, da apropriação que a indústria fez da cultura popular. Aqui é o contrário. Aqui é a apropriação que
a cultura popular fez da indústria cinematográfica. Cinematográfica, no caso aí, da história em quadrinhos. Da história em quadrinhos também. Da personagem do... De onde veio o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí vem Homem-Aranha. Ele é forte, nananana, Homem-Aranha, Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. Lindo, lindo. Lindo, Roy Roy! Muito legal. Que lindo. Você me trouxe a infância e a capacidade que a indústria tem de absorver o conhecimento da cultura popular e a capacidade que a cultura popular tem de absorver e de se reprocessar. Puxamos, são esses repertórios, estamos aqui no diálogo, esses repertórios, eles dialogam. Né? Olha o que eu trouxe para você. É grave. É grave. São dois objetos e vai me exigir uma ação, com muito cuidado. Um martelo e... tijolo. É um tijolo, não é uma rapadura, não. Mas veja você o que eu vou fazer. Não, primeiro, antes de fazer... Me dá aqui, me dá aqui os dois. O que você me diz disso antes? Antes de eu fazer o que eu quero fazer. O que isso enseja em você, essa imagem? Martelo e o... Isso é trabalho, né? Trabalho? Trabalho. Dois objetos, essencialmente do trabalho, né? É? Não há metáforas aí. A metáfora do trabalho? Não há metáforas aí. É? Ah, sim, é a coisa. É a coisa. E se eu começar a... Aí você quer esculpir, aí você quer tirar... Você, como dizia o Michelangelo, né? A escultura está lá, você está tirando... Hã? Né? Deixa eu ver. É? É, do jeito que você está fazendo aí. Esculpindo, é isso? Isso. Pois deixa eu dizer a você o que foi que ocorreu na minha cabeça, sabe o que foi? Destruição do patrimônio desta cidade. Fortaleza é uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar, porque na volta a cidade já não é mais a mesma, porque há demolições. Então eu pensei, como eu penso o tempo todo com contradições, eu pensei, o arquiteto é aquele que constrói, mas como a arquitetura tem para poder nascer, tem destruído o seu patrimônio passado, a história. Olha o tempo de novo. É o tempo. A cidade se constrói e se reconstrói permanentemente, né? Ela está na discussão que a gente teve aqui sobre a mudança, não tem... Que coisa, né? Que coisa. Eu te trouxe aqui um espaço, deixa eu ver, para mostrar a você, olha aqui. Queria que você falasse a partir disso, como urbanista e arquiteto, com essa ideia de que o martelo que constrói é também aquele que pode destruir um patrimônio arquitetônico. Mas a construção e a destruição, né, tá na escolha humana. Né? Você pode escolher destruir, como você pode escolher construir. Isso é um problema não é um problema do objeto, não é um problema do martelo ou desse tijolo. Né? É um problema do sujeito. Da ação. É do sujeito. É o sujeito que decide. E muitas vezes nós temos, para poder construir o novo, tem que destruir o velho. Mas eu queria terminar o nosso encontro. Ou, como eu digo, você não precisa destruir, você pode inovar a tradição, né? Reprocessando. E inova a inovação para ela não ficar velha, né? Sem necessariamente ter que fazer isso que você fez. Destruir. Eu quis fazer uma ação, isso, para fazer o arquiteto discutir a destruição do patrimônio histórico da cidade. Mas eu queria terminar com poesia, agradecendo, talvez não temos tempo de dizer o poema inteiro, mas terminar com um poema de Joaquim Cartacho, agradecendo a presença dele e a de vocês, testemunhando o nosso... Acho que é longo, mas é um poema que eu gosto muito. Invenção do adeus. E vamos dar adeus, pelo menos por enquanto. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo, mas eu termino dizendo, fico sereno ao sublinhar a lua escandalosa, ao sublimar a lua escandalosa, profanar as musas fatais, arder em desejos, sem responsabilizar os morritos? Morritos, né? Os morritos. Aqui é espanhol. Pelo que nem sei
ou mesmo pelo que se ocorrerá depois, quando você quiser decidir cada prazer. Sempre mais vou sonhar com bocas, pernas e sussurros. Aí é o certo da sensualidade do poeta. Na próxima semana, a gente volta para discutir poesia, arte. E o que é mais bonito, que junta tudo isso, é a capacidade de criar tudo isso a partir do diálogo. De pessoas, de linguagens, de ideias.